Graças a paz, meus irmãos, boa noite. Conforme antecipou o nosso diácono Carlinhos na sua oração, a partir desse momento nós oferecemos o recurso das salas para as crianças de até 7 anos. As famílias que querem fazer uso dessa opção, levem seus filhos discretamente, tá certo? E aquelas que vão ficar aqui, nós também queremos ajudá-las a acompanhar o sermão. Então, eu só ver aqui a movimentação, graças a Deus, muitas crianças. Pais, por favor, lembrem de pegar assim que terminar a pregação, tá bom? Para que elas participem da ceia e os professores também. As crianças que estão aqui, que também querem algum auxílio para acompanhar o sermão, levanta a mão aí, já vejo as irmãs entregando ali, ó. Tem aqui na frente aqui também. É a Alice ali, levantando a mão também. Tem um aqui na frente aqui. Pronto. Queridos irmãos, convido você nesse instante, tem ali atrás ali, no meio. 40% da igreja mais ou menos. Pronto, agora foi. Meu irmão, convido você nesse instante a abrir a palavra do Senhor em Oséias. Semana passada tivemos uma pequena pausa, né? O pastor André veio nos abençoar com a pregação, mas hoje retomamos a nossa série. Retomamos o nosso livro e vamos juntos ver o que o Senhor tem para nós. Olha aí, tem um papelzinho para a Aslan acompanhar também o sermão. Vou pedir desenho, tá certo? Coisa boa. Aqui, Mica, por favor. É Mica que está na hospitalidade? Não? Tem um aqui na frente? Apareceu mais um. Oséias capítulo 2, do verso 2 a 13. Vamos abrir juntos e ler juntos, tá certo? Esse trecho da palavra. Peço que você acompanhe com atenção, em oração, na esperança que Deus fale conosco nessa noite. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou o seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença, e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu a não deixe despida, e a ponha como no dia em que nasceu, e se torne semelhante a um deserto, e faça como terra seca, e mate a sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Pois sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, e o vinho, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei, e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém as livrará das minhas mãos. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados,
e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vida e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Balaíns, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Vamos orar nesse instante, irmãos. Texto duro. Vamos orar por nós. Vamos orar pelas crianças. Vamos orar pelo pastor. Que o Senhor fale por meio da sua palavra e trate o nosso coração naquilo que precisa ser tratado. Pai querido, nós queremos diante de Ti suplicar por Tua graça, Senhor. Como precisamos Te ouvir, Senhor. Precisamos de uma medida que às vezes nem compreendemos. Precisamos, Pai, porque por vezes nos enganamos, somos enganados. E o Senhor lança luz para nos salvar. Eu peço que faça isso nessa noite. Corrige-nos, confronta-nos, resgata-nos. Para a Tua glória, para a nossa alegria, no nome santo de Jesus. Amém. Imagine a seguinte cena. É Natal, ou proximidade do Natal, melhor dizendo. Há um ensaio na igreja de uma cantata, e temos uma mãe acompanhando os seus filhos naquele ensaio. De repente, então, ela se dirige à sua casa, levando 2 crianças. E quando chega na porta de casa, tem uma surpresa. O filho mais velho, filho de outra relação, está esperando ela na porta. O seu nome é Ben. Ele dá inclusive o título a este filme do qual eu extraio essa história, O Retorno de Ben. Ben passou alguns meses internado para enfrentar um problema de dependência química. Mas agora, véspera de Natal, Ben está de volta. A mãe o recebe com alegria, mas não consegue deixar de externar alguma dose de temor. Em pequenos sinais, a pálpebra que treme, as mãos também que revelam algum tipo de ansiedade. Ela percebe que nem tudo está resolvido. E aquilo que deveria ser uma celebração tem elementos ali explosivos. Algumas tensões acontecem quando, por exemplo, ela percebe que medicações sumiram. E a dependência química daquele jovem começou exatamente por um tipo de remédio que ele tomou e que foi gerando essa dependência. Ela logo suspeita dele. De repente começa a perceber alguns sinais que ele tem planos para aquela noite. E aquilo que se encaminharia para uma ceia, de repente se torna conflito. Acusações trocadas, lágrimas, choro, angústia. Mas ao perceber que nada demovia aquele jovem do seu propósito destrutivo, ela tem uma medida radical. Amarra ele no pé da sua cama e suporta a madrugada toda, aos gritos, ele lançando acusações contra ela, proferindo insultos e dizendo: você me rejeitou, eu volto para casa e você me trata dessa forma. Aos olhos daquele jovem, aquilo poderia parecer uma rejeição. Mas na medida que aquela mãe passa a madrugada toda chorando ao lado dele, para que ele não acabasse com a sua vida mais uma vez, o que nós temos é um dos símbolos mais fortes do que sacrifícios de amor podem representar cenas semelhantes à rejeição, mas que na verdade são isso mesmo, sacrifícios de amor.
Por vezes, é assim que o Senhor age conosco. Essa encenação familiar, esse drama familiar, tal qual o de Oséias, serve para nos apontar uma realidade espiritual profunda. Quantas vezes não é o próprio Deus que nos amarra no pé da cama, que aceita os nossos insultos, que tolera as nossas ofensas, que suporta o ônus de receber palavras dolorosas dos nossos lábios. Mas Ele ama. Ama ao ponto de parecer que nos rejeita em alguma circunstância. Você ama alguém assim? Você já foi amado por alguém dessa forma? Esse é o amor santo e sacrificial. O profeta Oséias precisou encenar esse amor na sua própria vida, e nós vimos isso há 15 dias atrás. A sua missão foi muito ousada. Ele teve que literalmente encarnar o papel do marido traído, para que assim ele pudesse pregar sobre o Deus traído, que sofre, não desiste, e às vezes parece até rejeitar, mas o que ele quer é reconciliar. Os 3 primeiros capítulos de Oséias vão narrar essa história. A partir do capítulo 4 ele vai focar nas suas profecias. E nós adentramos mais uma vez exatamente nesse enredo. Essa é uma parte muito dura, tá certo? Dos versos 2 ao verso 13, nós temos o profeta fazendo acusações à nação, usando o seu contexto familiar como ilustração. Os versos 14, semana que vem, nós temos as promessas de restauração. Se você apanhar hoje, e eu creio que você vai, porque eu apanhei, venha semana que vem, tá certo? Não fique só na parte dura, não. Mas hoje o que cabe a nós é a parte dura. E nós veremos, irmão, que não é rejeição. É reconciliação. Enquanto houver repreensão, não é rejeição, é reconciliação. Versos 2 a 5 consideraremos essa verdade. Enquanto houver contenção, não é rejeição, é reconciliação. Versos 6 a 8. E por fim, veremos ainda nesse texto que enquanto houver punição, não é rejeição, é reconciliação. Acompanhe conosco essa leitura. E para as crianças, para cada uma dessas verdades, eu vou pedir para você desenhar uma circunstância, tá certo? Aí chega em casa, você conversa com os seus pais sobre isso. Creio que alguma delas você já viveu. E se você viver, é porque papai e mamãe te amam, tá certo? Assim como Deus ama o seu povo. Primeira coisa então, irmãos, nós veremos que não é rejeição enquanto há repreensão. Versos 2 a 5, peço à igreja que me ajude na leitura. Vamos ler todos a uma só voz nesse momento. Repreendei vossa mãe. Eu vou lá para tudo, né? Mas eu preciso que vocês me ajudem. Repreendei vossa mãe. Enquanto há repreensão, ainda não há rejeição. Esse é um princípio válido nos relacionamentos. E talvez aqui eu acabe revelando o segredo de alguns problemas e crises no casamento. Quantas vezes nós não somos chamados para uma situação onde parece que tudo vai acabar.
e um dos cônjuges chega a afirmar: eu vou embora, eu não quero mais, esse casamento acabou. Mas uma das coisas que a gente tem observado é que aquele que deseja acabar com a aliança, ele não avisa, ele não ameaça, ele sai. Muitas vezes aquele que diz, eu vou sair, na verdade ele está dizendo, me dê motivos para ficar. É um ultimato perigoso, que pode causar muitos danos. Não é recomendável que assim o faça. Mas em momentos de crise, é um grito de desespero. Aquele que diz, eu vou sair, pode estar dizendo, me dê motivos para ficar. Enquanto há repreensão, enquanto há queixa, enquanto há o discurso que insiste, é porque ainda não deseja o fim. Aquele que repreende, na verdade, quer permanência. A repreensão em si não é rejeição. É sempre mais fácil deixar aí. Faça um exercício mental rápido, tá certo? As pessoas que não fazem muita diferença na sua vida, quando fazem algo que lhe desagrada, o que é que você faz? Poucos são aqueles que vão atrás e, ei, eu quero falar com você sobre isso. Se é uma pessoa que não é tão próxima, que não tem tanta relevância na sua vida, quando acontece algo que lhe fere, que lhe desagrada, me diga, irmão, o que é que você faz? Se afasta. Mas quando nós temos real interesse, desejo, amor, nós nos dispomos a ter conversas duras e difíceis, mas necessárias. Crianças, isso se aplica à relação de vocês com os pais também, tá certo? Quantas vezes a gente não tem a seguinte impressão, por favor, não se denuncie, mas eu sei que isso acontece. A gente olha para os tios, eles são tão legais. A gente olha para os amigos, eles são muito legais também. Todo mundo só brinca, todo mundo só se diverte. Mas quando é papai e mamãe, pastor, vá lá em casa, eles passam o dia todo reclamando. Eu não preciso ir na sua casa, não. Eu tenho casa também, eu sei como é. Eu já fui e agora sou. Já fui criança e agora sou pai. Quantas vezes os pais não reclamam muito? Adolescentes também fizeram assim, ó. É bem facinho essa fase. Mas muitas vezes esses... Precisa falar não, Asla. Eu sei do seu testemunho. Mas muitas vezes, esses que são os que mais reclamam, são aqueles que mais amam. Eles estão insistindo. Talvez essa hora de olhar para o esposo, para a mulher, fez, meu amor, declaração de amor, você reclama tanto comigo, é porque você está insistindo. Está vendo que bonito? 10 anos de insistência. Meus irmãos, olhe e perceba o próprio Deus agindo assim. Esse texto envolve alguma polêmica interpretativa, tá certo? Há uma divisão entre os autores, entre os intérpretes, porque alguns entendem que aqui é um divórcio. Pelos termos que são colocados. Veja só, esse termo do verso 2 aqui, quando diz assim, ó, ela não é minha mulher e eu não sou o marido dela. Para alguns, isso seria um procedimento que indica um divórcio. É um divórcio? Pastor, eu espero que você me ajude a responder essa questão. Irmãos, eu me filio aos intérpretes que vão dizer que se fosse um divórcio, não teríamos essa ideia aqui, que o profeta ele pega os filhos e diz, repreendam a sua mãe, porque ela não é minha... A ideia é muito mais aqui, ela não é minha esposa, ela não se comporta como a minha esposa. De fato, eu não estou sendo marido, ela não está sendo minha esposa. Mas veja, o texto vai dizer, repreenda para que não aconteça. Entende onde eu quero chegar? Aquele que fala com esperança de uma resposta, ele não desistiu da aliança. Todo o procedimento que acontece aqui, toda a correção, todo o juízo forte que é dado, tem um alvo, trazê-la de volta. Ainda que pareça abandono e até divórcio em algum sentido, mas o coração desse noivo, ele permanece na direção da sua noiva, mesmo quando repreende. Crianças, eu esqueci de dizer, o primeiro desenho é alguém reclamando com você.
Papai, mamãe, alguém, escolha e você pode arrumar um problema quando chegar em casa. Ah, tá vendo coisa linda? Meus irmãos, voltando ao texto aqui, considerando esse aspecto, veja. O profeta, falando por boca de Deus, ele chama os filhos para testemunhar contra a própria mãe. Haveria situação mais pesada do que essa? Na verdade, o que nós entendemos aqui é que é como se fosse uma figura. A nação de Israel representa a mãe. A religião, de forma geral, está corrompida. Mas quando se fala dos filhos, é como se houvesse um chamado para cada um dos israelitas se posicionar. Alguns irão protestar contra ela, e assim não serão incluídos no seu pecado, e outros que se tornarão cúmplices, e até de forma inerte, só não se envolveu, é cúmplice também. Esses serão chamados de filho da prostituição, como tem aqui no resto do texto. Esse é o princípio da solidariedade, muito presente no Antigo Testamento, e que para nós às vezes é um conceito tão distante. Mas a ideia é o seguinte: se a igreja ela se afasta dessa verdade, se ela principia na idolatria espiritual, se ela se corrompe, se você fica, se você não protesta, se você não se posiciona, se você não tenta fazer alguma coisa, você se torna um filho da prostituição junto com essa mãe que se corrompeu. O chamado é: não façam assim. A repreenda. Agora veja que interessante. Eu volto a mostrar o propósito divino. A repreensão não é meramente para que você se safe, ainda que seja legítimo desejar escapar da condenação. Mas há um interesse de cuidado no anúncio. Porque veja no verso 2: ela não é minha mulher, eu não sou seu marido. Repreenda para quê? Para que ela se afaste, para que ela afaste as prostituições da sua presença. O que aquele noivo quer é que ela se afaste do pecado, para que ela tire o adultério dentro dos seus seios. A ideia aqui seria as joias que representavam aquela relação pecaminosa, para que ela arranque essas joias, para que ela saia dessas situações, para que ela se volte. Aí veja, nós temos termos fortes até de ameaça no verso 3, para que eu não a deixe despida. E a apanhe como no dia que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate de sede, e não se compadeça dos seus filhos, porque são filhos de prostituição. Nós temos aqui, irmãos, uma estrutura cultural. Nesse contexto, esperava-se de um bom marido que ele provesse alimento, que ele provesse água para matar a sede da sua esposa. Pensa que é o Oriente, né? E que ele colocasse vestes para que ela se vestisse com dignidade. Quando o Senhor coloca esses termos aqui, de fato, paira sobre a sentença a ameaça de dissolução de um vínculo. Se você não se comporta como a minha esposa você não será. As roupas que eu lhe dei serão retiradas. A comida e o alimento que eu lhe ofereço será bloqueado. A sede não será mais resolvida por meio da água que eu lhe forneço. E até mesmo os filhos, os frutos finais dessa aliança também serão alcançados, também serão contaminados e por isso julgados. Esse é o cenário mais terrível. É a reversão completa da aliança e do vínculo. E por que isso seria dessa forma? Verso 5. A sua mãe se prostituiu. Ela agiu de forma torpe, de forma vil. E ela disse assim, irei atrás dos meus amantes. Eles me dão a minha água. Eles me dão o meu pão, ou seja, provisão. Os amantes é que dão. Eles me dão a minha lã. Eles me dão o meu linho, a roupa. Eles dão inclusive o óleo, entenda aqui, o perfume. Eles dão as bebidas. Por meio das coisas que o seu próprio marido fornecia. Ela simplesmente o rejeita e vai atrás dos seus amantes procurando receber isso. Espiritualmente falando, nós procedemos assim quando nós olhamos para o mundo
E pensamos que é o mundo que nos dá as coisas que o nosso marido, o Senhor, nos dá. Alguns aqui pensam que é o seu emprego que coloca o pão na mesa. E por isso se submetem a coisas que não deveriam se submeter. Fazem concessões que não deveriam fazer. Sacrificam no altar dessa divindade. Outros já foram tratados por Deus nesse sentido. De repente o emprego se foi. E percebeu que Deus continuou sustentando. Não era o emprego. Não era o amante. Era Deus. Alguns aqui projetam nas pessoas a resposta de suas carências. E de repente, quando percebem essas pessoas suprindo algumas lacunas emocionais, se submetem a todo tipo de relacionamento. Às vezes relacionamentos extremamente abusivos, às vezes relacionamento que desonra a Deus porque não estão de acordo com a sua palavra, mas porque estão entendendo que aquela pessoa ali supre o seu coração. Aquela pessoa não é a fonte de satisfação. Deus é. E ela usa pessoas, mas é o marido pactual que nos abençoa e que nos sustenta. E este marido nos ama a tal ponto de não permitir que a gente se vá. Meus irmãos, nós tristemente já acompanhamos alguns relacionamentos que parece que um dos cônjuges ficava torcendo para que o outro cometesse o pecado do adultério, para que ele fosse livre daquela relação e fosse embora. Já presenciamos isso com muita tristeza. É como se a relação fosse tão ruim, tão desagradável, que é melhor ter esse pecado contra si, mas ter a liberdade de dizer, vai embora. Não é assim que Deus age conosco. Ele teria razão para fazê-lo. Será que eu seria tão paciente com alguém que se parecesse comigo, com os pecados que eu tenho continuamente diante do meu Deus? Será que você seria tão paciente com Deus, com pessoas, na medida que Deus é paciente com você? Mas Ele insiste, irmãos, e um dos sinais da sua insistência, que Ele não nos rejeitou, é a repreensão. Se hoje Ele está confrontando o seu coração, Ele está tocando na sua ferida, é porque Ele não está te rejeitando. Ele está dizendo, tira essas joias de prostituição. Abandona esses ídolos. Para de confiar nos teus amantes. E olha para mim, eu sou o teu noivo. Tudo que você precisa eu tenho e eu lhe dou. Abandone o seu pecado. Abandone a sua idolatria. Suas confianças outras que te afastam de mim. Abandone a sua ganância, abandone a sua mentira, abandone a sua frieza espiritual, abandone a sua dependência emocional dos homens, abandone os seus desejos lascivos que te escravizam, abandone sua fome por prazer, sua fome por status que te afasta de mim. Se Ele te confronta hoje, é porque Ele não desistiu de você. Triste coisa é quando a gente para de ouvir. Quando a gente para de ouvir não é porque está tudo bem, não. É porque está mal, ao ponto de se preocupar com a nossa alma. Se o seu noivo está te chamando, volte hoje. A repreensão não é rejeição, é reconciliação. Ame quem te repreende em nome de Cristo. Não rejeite. Reconcilie-se. Segunda coisa que pode parecer rejeição, mas que na verdade é reconciliação, é a contenção. Versos 6 a 8. Vamos juntos ler esse trecho da palavra mais uma vez. Portanto, eis que cercarei o seu caminho,
Muitas vezes nós percebemos um buquê de rosas ou uma rosa como sinal de amor. Essa hora é perigosa, alguém pode cutucar o outro aqui, né? Só que não é só a rosa que representa amor. Às vezes os espinhos também. O texto aqui vai falar que Deus, por amar essa mulher infiel e não desejar que ela vá longe demais, Ele faz um muro de espinhos. Crianças, desenhem aí uma rosa. Coloquem nessa rosa espinhos. E do lado dos espinhos faça coraçãozinhos. Rebeca chega e fez, que desenho esquisito. Mas é exatamente isso que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, tá certo? A rosa tem o seu lugar, mas os espinhos também. Muro de espinhos era muitas vezes o que se fazia para proteger alguns animais que na sua falta de discernimento poderiam afastar-se ali das cercas de proteção, colocar-se em lugares perigosos. Por isso que eu lhe digo, irmão, não é divórcio não. O noivo ainda está lutando pelo coração da noiva. Cercarei o seu caminho com espinhos, levantarei um muro contra ela. Para que isso? Para que ela não ache as suas veredas. Tal qual a mãe que amarra o filho para que ele não saia, para que não se entregue aos seus pecados. O noivo está anunciando exatamente isso. Ele vai colocar impeditivos, empecilhos, pedras no meio do caminho. E o seu alvo é esse do verso 7. Ela irá em seguimento dos seus amantes, porém não os alcançará. Buscar-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para meu primeiro marido, porque melhor me ir então do que agora. Meu querido irmão, você percebe um problema nessa cena? A esposa até volta, mas as motivações não são as melhores, né? Ela não volta porque reconhece a bondade do seu marido. Ela não volta porque reconhece que ele é singular no cuidado com ela. Ela volta por causa dos espinhos. Ela volta porque não alcança os amantes. Mas ela volta. E ele desejou que ela voltasse. Às vezes nos aproximamos de Deus ainda com motivações misturadas. Mas eu me lembro de uma frase de Tim Keller que ele dizia assim: se você esperar para buscar o Senhor ou para fazer alguma coisa do Senhor, só quando o seu coração estiver totalmente puro, sem nenhuma mácula ou mancha, nenhuma intenção desviada, você não vai fazer nunca. Voltamos, buscamos, nos frustramos e as portas estão abertas. Às vezes a igreja não tem esse senso de compaixão. Deus é melhor do que nós. Por vezes o que a gente acontece aqui é o seguinte: a gente percebe alguém se afastando, alguém sendo enredado pelas promessas do mundo. A gente diz: vai bichinho, tu vai quebrar a tua cara, depois tu vai voltar todo. Aí assim é bom demais, né? Depois que o relacionamento acaba, depois que há a demissão, depois que vem a frustração, depois que você percebe que gastou toda a sua herança de forma pródiga, que está no chiqueiro, aí você volta. Que volte. O pai do filho pródigo, ele levantou seus vestidos e foi embora atrás do seu filho. Que volte. Que a igreja tenha esse mesmo olhar compassivo para aqueles que se afastam e voltam, talvez com motivações enlameadas. Senta com ele, ora com ele, e a palavra vai purificando. Tem um noivo aqui que purifica as intenções. Ele é Jesus, ele está aqui. A melhor coisa a se fazer é voltar. Talvez você que esteja aqui nessa noite ainda muito envergonhado, diga: eu estou voltando com muita vergonha. Estou voltando até para essa igreja, na verdade eu venho de outra. Porque eu não queria voltar para os irmãos que iam olhar para mim e dizer: está vendo? Mas eu preciso ser muito claro com você: Deus não vai proferir esse tipo de afirmação. Venha. O seu desejo é que você retorne.
O desejo dele é que você retorne. Foi para isso que ele colocou espinhos. O que você faz com os seus espinhos? Como é que você os enxerga? As decepções e frustrações que Deus coloca no teu caminho para que você não vá muito longe no pecado são graça de Deus na tua vida. Os machucados, os arranhões, as cercas e os muros. Que você volte para eles hoje e diga assim: doeu. Amizade amarga. Mas ainda bem que você estava aí e não permitiu que eu fosse mais longe. Reconcilie-se com os espinhos. Se eles te trouxeram para perto de Jesus. Afinal de contas, ele suportou uma coroa de espinhos também para ficar perto de você. Se ele cerca o teu caminho, se ele fecha as portas, é porque ele te ama. Terrível coisa é quando simplesmente ele diz: vá, siga o seu caminho. Tirei a parede, derribei o muro, vá. Mas até para esses há esperança, irmãos. Como não lembrar de Paulo exortando a igreja de Corinto sobre um jovem na igreja que estava em pecado e a igreja não tomava uma atitude. E Paulo, de forma enérgica, diz: ele tem que ser disciplinado, ele está cometendo algo escandaloso aqui. Entreguem o seu corpo a Satanás. Que seu corpo seja até destruído, mas que a sua alma se salve. A gente não sabe a distância dos muros que Deus tem. Talvez você já correu tanto que você acha que não tem muro mais. Talvez sejam filhos aqui de irmãs que sofrem. Pastor, ele pulou os primeiros muros e ele foi-se embora. Eu acho que ele está em franca entrega. Mas talvez ainda tenha um muro lá longe, um limite que Deus ainda não permite que ele passe. E se tem muro, tem esperança. Se tem muro, tem reconciliação. Enquanto há contenção, há um amor zeloso e flamejante que não desiste. Talvez a oração seja: Senhor, que ele se machuque, mas que ele volte. Que ele se frustre. Talvez ele fique só os cacos. Mas eu creio que o Senhor vai me ajudar a juntar e a colar com a graça de Cristo. É melhor ele quebrado aqui do que inteiro longe de ti. Traz de volta, Senhor. Que os muros funcionem. Que os espinhos cumpram o seu papel de resgate. E ainda há um último recurso. Além da repreensão, além da contenção, há a punição. E enquanto há punição, ainda não há rejeição. Versos 8 até o verso 13. E nós iremos concluir. Vamos ler? Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, e o vinho, e o óleo.
Não. Não é possível. Essa descrição não é descrição de amor. É devastação. Isso não é amor. É por isso que nós chamamos essa série, irmãos, de O Amor Escandaloso de Deus. Não é escandaloso o amor de Deus somente por causa de quem Ele ama. É escandaloso por esse motivo, sim. Olha que Ele amou a gente. Mas é escandaloso também o amor de Deus pela forma que Ele ama. Que vai parecer que não é amor, mas é amor, sim. Inclusive quando Ele castiga das formas mais severas. Último desenho, crianças. Desenhe um castigo que vocês já receberam, que foi muito difícil e duro, talvez causou até algum trauma. Conversa com o papai e mamãe sobre isso em casa, eles vão ter a chance de pregar o evangelho a partir desse trauma. Tem hora que o amor não parece amor. O profeta vai terminar aqui a sua sentença dizendo o seguinte: eu repreendi, ela foi. Eu coloquei espinhos, eu frustrei os seus intentos, ela voltou. Mas quando voltou, ela ainda permaneceu distante no coração. Porque ela não reconheceu que tudo que ela tinha fui eu que deu. Inclusive o ouro que ela deu aos Balaíns. Muitas vezes nós pecamos com os recursos que Deus tem. Alguém já disse assim: as coisas que Deus nos dá, os recursos que Deus nos dá, as bênçãos que Ele dá deveriam ser óleo na engrenagem, nas rodas da obediência. E nós usamos para alimentar a carruagem do pecado. Foi isso que esse povo fez. Então veja que diante dessa contumaz desobediência, dessa persistência no adultério espiritual, a sentença se torna mais grave. Ele diz: tornar-me-ei. É como se dissesse: vou olhar para ela de novo. E reterei a seu tempo o meu trigo. Veja os pronomes possessivos. O trigo é meu. Não são dos amantes. Eu tirarei o trigo, eu tirarei o vinho, eu arrebatarei a minha lã, eu tomarei da sua mão. O vinho, o linho que deviam cobrir a nudez, ela vai ficar exposta com a sua nudez exposta. Alguém já disse que isso aqui é quase que uma ironia poética. Se o pecado consistir exatamente em mostrar a nudez quando não se deveria, a punição vai ser a nudez, agora como forma de vergonha. Não se engane. É isso que o pecado faz, tá certo? Qual é a alegria que o pecado lhe proporciona? Vai se transformar na sua maior tristeza. É o prazer? É o prazer que o sexo lhe proporciona? Vai se tornar uma tristeza e uma vergonha para você. É a segurança que a riqueza traz? A estabilidade? Um vento soprará e você ficará desprotegido, totalmente envergonhado. Mas se for assim, ainda há graça. Tiago fala de homens ímpios e maus, que muitas vezes seguem o seu caminho, parece que Deus não intervém. E a explicação teológica que Tiago, o irmão do nosso Senhor Jesus, dá na sua carta, é que Deus está os engordando para o abate. Se não acontece assim na sua vida, ou na vida de alguém que você ama, louvado seja o Senhor. Parece que as coisas estão e de repente vem, pá! Deus quebra as pernas, envergonha os ídolos e pune o pecado, e a pessoa precisa voltar tudo zero. Aleluia. Porque se ficássemos confortáveis no nosso caminho do pecado, nós adormeceríamos numa cama de ninar e iríamos na direção do inferno sem perceber. Quando Deus pune, Ele resgata. Os termos são fortes aqui, né? Ninguém poderá arrebatar, eu irei contra você, eu farei cessar todo o seu gozo. Aí quando fala das alegrias, ele menciona os sábados, as luas novas, as solenidades. Deus está dizendo: as festas religiosas de vocês não são minha alegria, são a alegria de vocês. Vocês gostam de estar no culto, vocês gostam de religião, vocês gostam das festas, mas eu não gosto. E eu vou acabar com isso.
nós temos aqui uma predição muito clara do exílio. Vocês serão arrancados. Vocês não terão mais como festejar. Eu devastarei a sua vide e a sua figueira. Exílio. Mais uma vez eu insisto, devastação não parece com amor. Mas Deus só devasta campos onde Ele deseja semear mais uma vez fidelidade. Meus irmãos, aqueles que não têm o olhar de Deus amoroso, por vezes eles passam bem nesse mundo, mas o que os aguarda é a infelicidade eterna. Se você por vezes é moído pelas rodas da providência, se parece que todo mundo faz e não acontece nada, mas quando você faz dá errado, ainda bem. Sabe a tua mãe quando diz, você não é igual a todo mundo? É Deus dizendo isso para você também. Você não é igual a todo mundo, meus olhos de amor estão sobre você. Se for preciso, eu devasto. Se for preciso, eu te coloco no pó, mas eu sopro a vida e te construo de novo. Eu te criei do pó. Se você precisar ir ao pó para ser resgatado, Deus te levará. A noiva seria castigada. Tudo isso porque esqueceu do Senhor. É o verso 13, a parte final que diz. Portanto, nessa noite, para evitar esse caminho, que ainda é misericórdia, mas que é doloroso, que nos lembremos do Senhor. Que consideremos a sua convocação e a sua prioridade. O coração desse noivo é escandaloso. Abre comigo um texto final, tá certo? Que mostra a mesma tensão desse texto, lá em Juízes, capítulo 10, versos 13 e 14. Juízes capítulo 10, versos 13 e 14. Sabe o que vai acontecer nesse texto? Mais uma vez que Israel traiu o Senhor com os ídolos. É cada noiva que Deus arruma. A esperança para nós, né? Juízes capítulo 10, versos 13. Contudo, vós me deixastes a mim e servisse a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide, e clamai aos deuses que escolheste, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Você escolheu dinheiro? Vai clamar a Ele. Escolheu o temor de homens? Vá pedir aos homens. Escolheu os prazeres da carne, escolheu as suas corrupções, confiar na sua esperteza, na sua capacidade, talvez no seu orgulho intelectual, vá pedir a eles. Mas olha o que diz o verso 15. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, temos pecado, fazemos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos, ainda esta vez, te rogamos. Meus irmãos, isso não parece aquele pedido que não é nada confiável, né? Me perdoa só mais uma vez. Eu faço o que for preciso. Tem hora que a gente fica com vergonha de fazer esse pedido, né? Especialmente quando são pecados recorrentes. A gente fica envergonhado diante de Deus. Eu não tenho nem cara, não tenho nem coragem de dizer, Senhor, me perdoa mais uma vez. Se esse é teu sentimento, olha o verso 16. E tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. Então, olha essa parte aqui, irmãos. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Que texto forte. É como se houvesse um movimento dentro do coração do próprio Deus. Um muro que impedia a sua compaixão, porque a sua justiça exigia punição.
Há uma luta interna ali no coração do próprio Deus, mas Ele permite que a compaixão vença, transborde e os alcance. Esse é o coração do nosso noivo. Até quando nos castiga, até quando nos pune, a sua compaixão, ela fica querendo dar vazão ao seu sentimento de acolhimento. Só que Ele nos ama o suficiente para nos castigar quando necessário. E essa bendita tensão, ela é só resolvida quando o Filho de Deus anda entre nós e Ele se faz um muro. É Ele que recebe a ira de forma completa para que o Senhor nos perdoe em absoluto. Não há pecado que possa te separar do amor de Deus, porque eles foram levados em Jesus, se você pertence a Ele. Esse é o noivo que purifica a sua noiva com o seu sangue. É a sua morte, é o seu perdão que nos traz reconciliação. Enquanto a punição pronunciada por Oséias é a vergonha de ficar desnuda para aquela que mereceu, o nosso Cristo é aquele que ficou desnudo sem merecer. Ele suportou o opróbrio, Ele suportou a vergonha, Ele suportou o desprezo, Ele suportou a rejeição. Mas a sua rejeição nos trouxe reconciliação. Volte para o noivo. O verso 14 de Oséias, que a gente vai ver a semana que vem. Depois de proferir tamanhas ameaças, o Senhor diz: eu trouxe ela para o deserto, para falar ao seu coração. Esse é o nosso noivo. E na face de Cristo, o seu amor é tão escandaloso que nos constrange. Que nessa noite apreciemos o seu amor e abandonemos os nossos ídolos mais uma vez. Quero convidar você nesse instante a fazer uma oração. Onde Deus tocou e que lhe feriu? Quando Ele te repreendeu, qual lacuna você preencheu ali com o pecado? Coloque diante do Senhor. Agradeça pelos muros de contenção e por sua disciplina. Se Ele te trouxe aqui nessa noite, se você está ouvindo de casa, ainda que não seja nem no domingo, é porque Ele está te chamando a voltar. Confesse o seu pecado, prepare o seu coração. Nós iremos sentar na mesa do nosso noivo. Pai querido, nós não queremos olhar para esse texto e pensar em outras pessoas. Eu quero encarar o meu pecado, Senhor, porque eu sei que ele te desagrada e o Senhor não merece minha traição. Me perdoe, Pai. Perdoe os meus irmãos aqui também, os da Quebrantamento Santo. Obrigado pela repreensão na Tua palavra. Obrigado pelos muros que o Senhor colocou e as frustrações. Obrigado por devastar e ser devastado por mim, Cristo. Nessa noite nós pedimos um coração que Te ama mais, que rejeita o pecado, que é submisso e que ouve a Tua voz e segue, Pai. Também Te pedimos por filhos pródigos espalhados aí, que eles se voltem a Ti. Que eles se voltem e sejam recebidos por amor pelo Senhor, mas também pela Sua igreja. Nos dá um coração compassivo como o Teu. Em nome de Jesus. Amém.